Tudo começou na minha vida quando minha mãe de criação me levou para o Rio de Janeiro para visitarmos um parente. Chegando lá, me chamou a atenção uma imagem que tinha alguns manjares, algumas ofertas depositada aos pés daquela imagem. Achei aquilo muito bonito. A imagem me chamava a atenção. No dia seguinte, à tarde, já tardezinha, eu ouvi um barulho de tambor, e aquele tambor, de alguma forma, parecia que falava comigo, mexia comigo dentro de mim, e como se eu tivesse numa hipnose, juntamente com a curiosidade aguçada de uma criança de 7 anos, e como nós estávamos numa casa que pertencia a uma pequena vila, onde tinha várias casas coladas umas às outras, e apenas com um corredor para todas as casas, não foi difícil eu sair da onde eu estava e seguir na direção daquele som. Para meu espanto, eu cheguei na porta daquele lugar e vi umas pessoas vestidas de brancas, e dentre elas estava o meu primo, aquele aonde nós estávamos na casa visitando. E aí tudo começou. Aí, olhando para frente, eu avistei um homem, e dentro da minha mente eu achava que estava no meu natural, que eu era apenas uma criança curiosa. Até que aquele homem já chegou diante de mim, na minha frente, e começou a falar comigo que era para mim ir embora, que eu não poderia estar ali, senão eu ia quebrar todas as imagens que haviam num lugar, e que não era a minha hora ainda, e etc e tal. E nada acontecia. Por um segundo eu ouvi minha mãe de criação me chamando pelo meu nome. Com medo, eu tentei sair de onde eu estava e não conseguia. Meus pés não comandavam, meu corpo não comandava, mas a minha mente estava entendendo o chamado de minha mãe. Quando esse homem, e era um homem que estava separado dos demais, trouxe até mim e colocou na minha mão alguns doces e balas, eu então pude ter o controle novamente do meu corpo e fui na direção da minha mãe, até onde ela estava me chamando. E depois, mais à noite, eu fiquei sabendo pelo meu primo, no qual ele estava comentando dentro da casa dele, com a mãe dele, com a minha mãe, que uma entidade, um espírito, de acordo com a crença deles, tinha me possuído e estava querendo brincar com eles lá, juntamente com os outros, mas que o dirigente daquela sessão dialogou com aquela entidade que me possuíra e começou a dizer que eu era muito pequeno ainda, que não deveria estar ali daquela maneira, e aquela entidade só se contentou quando os doces foram depositados em suas mãos. E a partir dali começou a minha vida a ser uma vida já marcada para viver com o mal dentro de mim. Mas pela graça e infinita misericórdia de Deus, quando eu estava com 10 anos, eu peguei uma Bíblia chamada O Mais Importante é o Amor, contendo a mensagem do Evangelho na parte do Novo Testamento, numa linguagem atual, e eu, como uma criança, fui lendo aquelas mensagens, não compreendendo o que elas significavam, não entendendo por que vários autores escreviam a mesma história várias vezes em vários livros. Mas teve uma palavra que me chamou a atenção, não me recordo agora qual foi a palavra, mas eu fechei a Bíblia e fui em direção à sacada de minha casa. Não cheguei a mencionar que eu tinha um irmão de criação que era doente, ele tinha problema de epilepsia, e ele começou a frequentar uma igreja, e os irmãos deram essa Bíblia para ele. E ele se dizia um crente, mesmo com as suas dificuldades, por causa da doença que afetava sua mente também, seu sistema nervoso. Era uma pessoa muito difícil de lidar, mas ele falava que ele era crente, que cria em Jesus Cristo. E foi através dessa Bíblia que ele trouxe para casa que eu cheguei até a sacada. Eu olhei para o céu e clamei a Deus e disse para Deus: eu nunca serei de Satanás, eu sempre serei de Deus. Eu quero esse Jesus dentro de mim. E como criança, ficou apenas nisso. Passado mais
após um ano, eu tive minha primeira experiência de sair fora do corpo. Não posso dizer se foi uma viagem astral ou se foi um transe, mas foi uma experiência marcante para a minha idade, 10, 11 anos. E nessa experiência eu me vi saindo do corpo, sobrevoando uma mata, até chegar numa aldeia onde haviam índios dançando em volta de uma fogueira. Era uma aldeia com ocas, com mulheres, com crianças, com homens, e esses dançando em volta de uma fogueira. Até que um desses índios que parecia se destacar dos demais, olhou para o alto e me avistou e começou a me adorar. Mas eu compreendi que eles queriam adorar a um outro Deus, mas que achavam que aquilo que estava acontecendo no meu sobrevoar sobre a aldeia, que esse era o Deus deles. E eu, curioso, desci até aquela fogueira, que para meu espanto eles saíram correndo, e automaticamente aquilo me causou um certo pânico, porque eu não entendia o que estava acontecendo. E de repente eu acordei novamente no meu quarto, e eu sei que não foi um sonho, foi uma experiência mística. Com 13 anos, eu me envolvi com magia negra, com um rapaz que veio para Vassouras, e ele também era neófito nesse assunto, mas conhecia alguma coisa, e nós começamos a nos aprofundar. E criamos um círculo, e ali nós resolvemos com o nosso grupo fazer pacto diretamente com Satanás, através de literaturas. Antigamente tinha uma casa, acho que ainda tem ainda, chamado Casa do Sebo. E esta casa vendia essas literaturas antigas, e nós adquirimos vários livros antigos de magias, livros de capa preta, de magia negra, dourada, prateada, livros de São Cipriano, livros de feitiçarias, livros de orações, mas orações feitas ao contrário, para usá-la em magia negra. E começamos a nos encontrar, nos reunirmos e colocar em prática aqueles conhecimentos. E num dia que nós resolvemos fazer o pacto com Satanás, nós nos reunimos num lugar ermo, e já era noite, e fizemos o ritual como prescrevia a literatura e o conhecimento desse rapaz que nos iniciara. Aquela noite houve uma manifestação. Nós começamos a ouvir ao nosso redor gritos, gemidos, gargalhadas, e estávamos um a um fazendo pacto dentro do ritual exigido, tirando nosso sangue, escrevendo em pergaminho virgem de cabrito, adorando com símbolos, com pentagrama, com velas, com tudo que tinha direito. E ali nós iniciamos o pacto, e ali eu comecei a passar mal. Parecia que alguma coisa estava invadindo o meu corpo. E eu disse para os demais membros que eu não estava me sentindo bem, porque parecia que tinha alguma coisa me forçando a entrar no meu corpo. E todos já estavam um pouco temerosos quanto àquela manifestação ao nosso redor, e aquilo já acontecendo comigo, que resolvemos então deixar de praticar o ritual e encerramos aquela sessão. E saímos daquele lugar com uma impressão muito ruim. Queríamos que aquilo tivesse acontecido. E esse rapaz que nos iniciara disse que aquilo foi uma provação do próprio Satanás. Muito bem. Depois disso, nós nos envolvemos mais. Os nossos rituais eram rituais de adoração, e começamos a modificar os lugares das reuniões. Eram sempre lugares distantes, ermos, solitários, escuros. E resolvemos num dia fazermos um culto num morro conhecido da cidade. E naquela época o acesso era muito difícil. A rua era cheia de crateras, era íngreme. E quando nós estávamos lá cultuando, adorando a Satanás, uma vela que nós tínhamos, que nós sempre, quando
quando íamos fazer a adoração, tínhamos sempre velas negras e velas de sebo de carneiro virgem, e essas duas velas foram acendidas, e quando nós olhamos para essas velas se derretendo muito rápido, talvez até mesmo pelo vento forte que estava no local, apesar que nós tínhamos protegido atrás de uma casa abandonada, e estava bem protegida, aquele vento parecia que batia nessas velas, e nós estávamos olhando que a vela se derretia muito rápido. Só que a vela derretendo será algo natural e normal diante de um fenômeno da natureza, como nós temos dito, do vento. Mas de repente nos chamou a atenção que aquelas velas estavam tomando uma forma. A cera derretendo-se estava dando uma forma de um bode, e nós ficamos temerosos e assustados, e resolvemos descer dali e parar novamente aquele ritual e descermos dali correndo. Rapidamente chegamos ao centro da cidade, comentando o assunto e tendo aquelas experiências místicas. Não era ilusão, nem coincidência, nem era uma viagem por drogas, porque não usávamos drogas de nenhum tipo. Marcamos outras reuniões e continuamos a fazer. Até que um dia, numa dessas reuniões, Satanás nos inspirou com um desejo de fazermos feitiçarias para o nosso bem-estar. E começamos a colocar em prática tais feitiçarias, fazendo feitiços com pó, com líquidos, com perfumes, com o objetivo de conquistar mulheres, coisas de jovens. E também, no próprio pacto que nós tínhamos assinado, nos davam o direito de receber coisas dos demônios. E comecei a exigir que me desse dinheiro para que eu pudesse frequentar os bailes da época e pagar o consumo de álcool dentro desses bailes. E começamos então a viver assim. Todos os domingos que eram realizados os bailes, sempre eu achava uma carteira com dinheiro, e esse dinheiro era suficiente para pagar a entrada e gastar com as bebidas. E na mesma forma usávamos o perfume com feitiçaria para as mulheres, para chamar as mulheres, hipnotizando algumas para estarem conosco. E nós achávamos aquilo muito divertido. E assim foi se passando algum tempo, até que numa dessas reuniões, inspirado por Satanás, foi colocado em pauta que precisávamos conseguir conquistar um sucesso maior. Seria necessário nós fazermos um feitiço de alto gabarito. E esse feitiço exigiria uma mulher que fosse virgem, uma criança recém-nascida ou aborto, para que nós pudéssemos fazer o ritual. Um ritual de sabá, que era adorando o bode, num ritual de orgias, de sexo. Oferecer aquela garota virgem a Satanás e nós deixarmos ser possuído por ele para completar a orgia, e depois finalizássemos com o sacrifício daquela criança, no qual retiraríamos a banha daquela criança para podermos fazer o feitiço que nos daria riquezas e prosperidades, e seríamos também considerados como magos e ganharíamos poder, porque também beberíamos daquele sangue. E quando nós debatendo o assunto, nós vimos que aquela inspiração era uma inspiração de Satanás, e sabíamos, porque era algo muito sólido, nada que saía da realidade, mas sabíamos que era inspirado como uma voz forte, e nós sabíamos que ele estava presente. O nosso grupo resolveu se desfazer, dizendo que ali estaríamos indo longe demais por tudo que nós acreditávamos como seres humanos, e não queríamos pagar o preço de termos uma morte em nossas mãos. Na mesma semana, apareceu uma garota virgem, começou a andar conosco, e estava já tudo propício para as coisas acontecerem. Bastava apenas que saber aonde nós íamos encontrar uma criança. Mas aquilo já estava sendo providenciado por Satanás, e nós não queríamos mais fazer aquilo. E uma vez por toda nós desfazemos o grupo, dizendo que não íamos obedecer à vontade de Satanás, que a brincadeira tinha ido longe demais. Nisso eu já estava com 13 anos de idade. E quando o grupo se desfez, começou a haver tragédias na vida daqueles adolescentes que estavam comigo. Todos começaram a ter dificuldades. Todos se envolveram com drogas. Antes, nenhum eram drogados.
baixo, agora todos estavam se drogando. Outros que tinham um certo nível social, a sua família estava perdendo capital e estavam passando por certa dificuldade. Outro começou a entrar no mundo de roubo e eu comecei a usar drogas. A minha boca era serviço de maldições, de falar acerca de Satanás, de desenhar figuras esquisitas, monstruosas nos quadros. Deixei o estudo pela manhã e passei para a noite porque haveria de ter mais liberdade. Comecei a desobedecer aos meus pais e saí debaixo do domínio deles, sendo uma pessoa, um jovem autoritário, rebelde. Comecei a querer praticar a prostituição com várias e várias mulheres sem ter compromisso e cheguei a ter mais de 7 mulheres como namoradas ao mesmo tempo. Encontrei dentro da sala de aula, já no segundo grau, no estudo médio, um rapaz que via o meu comportamento e tudo que eu fazia, e ele me convidou para que eu pudesse ir até o centro dele, que no centro dele, naquele ano, ia ter doces para Cosme e Damião, e que era para mim lá pegar esses doces e participar da reunião. E como era uma pessoa conhecida nossa, de sala de aula, eu resolvi ir e convidei um outro colega de fora, que inclusive fazia parte da Magia Negra quando nós nos reunirmos. E falei para aquele colega que me fizesse companhia. E nós fomos. Chegando lá, estava aquele colega nosso de costas, com um vestimento igual a um índio, umas vestes como se fosse um índio, e eu não entendendo muito bem o que estava acontecendo ali. E eu me assentei na assistência, fiquei olhando o que estava acontecendo, as danças, o batuque, os cânticos, e de repente eu comecei a ficar transtornado com o meu emocional, e eu comecei a chorar, sem querer chorar, e meu corpo tremia, sem eu querer que tremesse. E rapidamente, esse colega que estava vestido, hoje eu sei que ele estava manifestado, uma entidade, ele olhou para trás e mandou que me chamasse. E ele não tinha me visto entrar. E eu fui até ele, e ele com uma voz estranha, um linguajar estranho, mas compreensível, disse-me que eu estava com problemas, que eu havia feito coisas que não deveria ter feito, me envolvido com magia negra, e que os demônios estavam me cobrando a minha saída e a minha falta de obediência a eles. E que eu era tão jovem e já estava cheio de demônios me cobrando. E que ele ali era tido como uma entidade de luz que poderia me liberar daquela situação, mas eu nunca mais poderia me envolver com magia negra. E é lógico que eu quis que isso acontecesse, porque o que eu mais queria era apagar da minha vida aqueles anos de servidão a Satanás dentro da magia negra. E eu fui até a ponta do altar daquele senhor, daquele colega, e depois disso eu entrei em transe profundo. Para mim, eu estava caindo, e depois mais tarde o meu colega que eu levei de companhia falou para mim que eu estava tremendo, que eu estava me manifestando, e que várias pessoas dentro daquele lugar que estavam vestidas de branco chegava, colocava a mão em mim e caía pelo chão. E ele falou que foram mais de 10 pessoas. E depois disso houve a manifestação em mim, voltei a si. E esse meu colega que estava com essa entidade disse que tudo deu certo, que os demônios saíram da minha vida, que aquelas pessoas o ajudaram a tirar os demônios da minha vida, e que eu deveria começar a frequentar o lugar para poder me desenvolver, para poder combater aquele mal dia a dia e viver uma vida melhor. Mas que ainda não havia de ser aquele tempo, nem aquele lugar, mas que era para mim esperar que brevemente aconteceria o meu chamado. E eu saí dali espantado com tudo que tinha acontecido, porque era uma coisa nova, era uma experiência mística nova, fora do meu controle, mas ao mesmo tempo estava satisfeito por ter me livrado definitivamente da magia negra e aqueles que assediavam. E eu não fazia ligações da magia
negra com aquele lugar. Com 15 anos, teve um rapaz que trabalhava comigo num restaurante, e esse rapaz, de um dia para outro, era um rapaz normal, trabalhador, e esse rapaz, ele, de um dia para outro, ele começou a ficar destemperado, a já não falar mais coisa com coisa, começou a surtar, até não poder mais trabalhar, e a vida dele passou a perambular pela cidade, gritando, chicoteando a rua com um chicote nas mãos. E eu fiquei muito triste em saber e conhecer que um amigo estava naquela situação. E com isso, eu resolvi procurar uma pessoa que pudesse me explicar o que estava acontecendo com ele, que eu achei que não era natural. E alguém da minha família me falou que conhecera uma senhora num distrito de Vassouras, que era para mim ir até lá, que ela consultava. Era uma feiticeira, mas era tida como rezadeira. Eu achei que não teria nada demais. E peguei o ônibus e parti para esse distrito. Só que lá o lugar era um lugar também dentro do distrito distante, e eu fui... Era um lugar grande, e eu fui entrando pelas ruas sem pedir informações. E a última casa onde eu parei, depois de estar procurando já uns 20 minutos pelas ruas, mas sem pedir informação, a última casa que eu parei foi onde eu pedi informação acerca daquela senhora. E a senhora que me deu a informação era justamente quem eu estava procurando. Já achei aquilo interessante. Me convidou para entrar, me perguntou o que eu queria, e eu disse para ela que eu queria uma consulta, porque eu queria perguntar algumas coisas. Ela me ofereceu várias entidades para me consultar, e eu escolhi uma das entidades que me chamou a atenção pelo nome. Dentro da religião deles, era tido como uma entidade do mal, mas eu não sabia. E aquela entidade me chamou com um linguajar estranho, do qual pouca coisa eu entendia, que foi necessário uma filha desta dona ficar do meu lado traduzindo o que ele dizia. Mas uma coisa eu compreendi muito bem. Ele disse para mim: eu já lhe conheço, eu sei quem é você. E eu perguntei a ele: como que você me conhece se eu nunca lhe vi, nem sei quem é você? E ele disse para mim: eu estava lá quando você fez o pacto com Beelzebub, eu estava lá e eu lhe conheço. E eu temi, porque para mim eu já tinha desligado da minha vida aqueles momentos, e agora, alguns anos depois, estava novamente falando daquele assunto com uma entidade que se dizia espiritual incorporada naquela senhora, e pedi para encerrar o assunto e perguntei sobre a pessoa no qual foi a minha motivação de ir até lá. E aquela entidade respondeu a minha pergunta da seguinte forma: você não sabe com o que você está lidando, você precisa de muito dinheiro para resolver a situação deste rapaz, porque é feitiçaria que fizeram para ele. E eu falei para ela, para essa entidade: o dinheiro não é tão importante se você me mostrar o caminho para a cura dele, para ele ficar bom. E essa entidade disse para mim: traga tais coisas para mim em tal dia, que eu irei desfazer essa obra que fizeram na vida desse rapaz. E assim eu peguei a lista, a relação de coisas exigidas por essa entidade, fui no dia marcado, fizemos aquele tipo de trabalho, e aquela entidade completou dizendo que a feitiçaria tinha sido desfeita e tinha voltado para o seu dono, e que o dono dessa feitiçaria ia ter uma surpresa, e que era também para mim não ter surpresa quem era a pessoa, porque era da família do rapaz. E fiquei surpreso, porque era a própria tia. A própria tia tinha feito feitiço para a mãe desse rapaz, mas de alguma forma com a mãe não tinha acontecido nada, mas com o seu filho sim. Aquela experiência me cativou, e aquela senhora disse-me para mim que eu precisava estar junto com eles, porque tinha chegado a minha hora de também conhecer a arte do culto às entidades espirituais. E aí eu iniciei a minha vida com 15 anos do espiritismo. E dentro dessa vida foi se passando 7 anos, cada vez me envolvendo mais, aonde eu tinha começado até mesmo a morar junto com uma pessoa, tive filhos com essa pessoa, jovem, e minha vida foi uma vida bagunçada, de muita bagunça, de muita orgia, muita prostituição, de muita droga. Nesse lugar que eu estava, eu fiz um pacto com uma entidade para largar as drogas, porque o meu organismo já estava viciado, mas cada vez mais preso.
Depois desses 7 anos, eu resolvi me aperfeiçoar dentro do espiritismo, né, naquela linha de trabalho, e resolvi buscar o candomblé, onde me iniciei como um neófito de candomblé. Logo a seguir, raspei o santo, como é dito dentro do candomblé. Passei pelas primeiras obrigações e minha vida cada vez mais complicada nas áreas emocionais, financeiras, psicológicas, espirituais. Nada satisfazia a minha vontade e uma amargura muito grande acontecia dentro de mim. E depois de 3 anos já dentro do candomblé, eu fiz uma obrigação nesse período. Nisso eu já tinha por várias vezes me separado e voltado com a companheira que eu vivia. E cada vez que eu fazia uma obrigação dentro do candomblé era uma separação que eu tinha com ela. Era um tormento, era uma dificuldade. E os anos foram se passando, já estavam sendo considerados como pai de santo, já tinha filhos de santo, já tinha um centro dentro da minha casa, na minha casa, no quintal da minha casa, e já tinha filhos de santo com obrigações de candomblé, mas ainda não era considerado pela sociedade candomblecista como pai de santo, porque ainda não tinha recebido o Decar. E o Decar era a última obrigação que nós daríamos com 7 anos de sacrifício dentro do candomblé. E me preparando para dar o Decar, e quero também levantar uma pauta, um parêntese, que no candomblé é um lugar que se gasta muito dinheiro por causa do luxo que tem de vestimentos e de coisas, mas que eu era financiado por pessoas para continuar a fazer aqueles sacrifícios. Pouco dinheiro eu envolvi meu dentro dessa área, apesar que minha vida financeira também estava um desastre, nem poderia ter para bancar o alto custo de viver naquela sociedade. Mas voltando, me preparando para o Decar, já estava totalmente desolado em viver com uma mulher, achando que não valeria mais a pena, que mulher só fazia o homem sofrer. E como eu tinha uma frustração nesta área afetiva, eu já estava até mesmo resolvendo a querer viver uma vida homossexual, de encontrar um parceiro homossexual para viver uma nova aventura. E tinha marcado o Decar, aquela obrigação de 7 anos, para aquele ano, para abril de 1996. Só que em março, quando apareceu uma pessoa na minha vida me oferecendo tudo de bom e do melhor, simplesmente para viver com ela um relacionamento homossexual, onde me prometera várias coisas, e eu sabia da vida daquela pessoa, sabia que aquela pessoa tinha condições realmente de me dar uma vida financeira, e era uma pessoa que era boa, e eu estava em pensamento de até mesmo querer viver essa vida. Mas aí Jesus entrou na minha vida. Estava eu dormindo e acordei mais ou menos por 1h da manhã, fora da minha cama, como se fosse num estado de sonambulismo, com o braço estendido para cima, falando uma língua desconhecida, com o coração apertado e com um fogo me queimando por dentro de mim. E eu, assustado, abaixei as minhas mãos, cerrei os meus lábios e comecei a andar de um lado para outro, pensando no que estava acontecendo e achando que eu estava ficando maluco, doido, virado. E ainda cheguei a pensar assim: pronto, além de feiticeiro, agora também sou doido. Passou mais uma semana, no mesmo horário, aconteceu comigo a mesma experiência. No mesmo dia e no mesmo horário, da semana seguinte, aconteceu comigo a mesma experiência. Só que dessa vez, eu estava com 2 mãos levantadas para cima, falando aquelas línguas, coração apertado, o corpo incendiando por dentro, e eu tentei abaixar as mãos e as mãos não abaixavam. Eu tentei cerrar os meus lábios não se cerraram. Enquanto não terminou aquele tipo de
manifestação. E quando terminou, eu pude abaixar minhas mãos e a última palavra que saiu dos meus lábios foi Jesus Cristo. Aleluia. Jesus saiu dos meus lábios. E eu disse pra mim, pronto, isso é coisa de crente. O que está acontecendo comigo? Não tô entendendo. Essas manifestações nunca aconteceram na minha vida. Eu sou uma pessoa que trabalha com entidades, conheço manifestações, conheço transes, e isso é diferente. O que está acontecendo comigo? Passou-se mais uma semana, aquela indagação constante na minha mente. Eu tive uma discussão com a companheira e fui cheio de amargura no coração para a varanda da minha casa e comecei a olhar para o céu e comecei a dizer uma porção de coisas para Deus. Tipo, se ele existisse, teria que dar um jeito na minha vida. Se realmente houvesse um Deus que criou todas as coisas, teria que se apresentar para mim, porque eu não estava aguentando mais a minha vida como eu levava. A minha vida financeira estava arrasada, mas dava para o dia a dia. Então eu não me importava com isso. A minha vida espiritual estava dentro daquilo que eu quis, do que eu gostava. Então também não queria modificar, então não era isso. Mas a minha vida emocional, dentro do meu lar, com a minha companheira e filhos, estava detonada. E eu não aguentava mais aquela pressão emocional. Porque a família é uma base de um homem e de uma mulher. E quando nós formamos uma família, nós precisamos nos empenhar para que o casal sempre permaneça fiel um ao outro. O casal tem que se empenhar para a boa criação dos filhos. Mas Satanás, ele sabe que destruindo a família, destruirá depois os seus membros individuais, porque já balançou com toda a estrutura familiar. E eu dizendo isso para Deus, me veio um desejo de dar um término na minha vida naquele dia, naquela noite. E eu disse, eu vou até a BR, o asfalto, e me jogarei debaixo de um caminhão para terminar com esse meu sofrimento, com essa minha dor. E angustiado e chorando e falando com Deus isso e com esses desejos no coração, eu me apercebi que a noite tinha passado e a madrugada tinha entrado e a claridade estava se chegando. Aquela madrugada, aquela claridade típica das 4 horas às 5 horas da manhã, que eu resolvi abrir a porta da varanda e olhar para o meu quarto. E quando eu olhei, eu vi que a minha companheira continuava a dormir naturalmente, como se nada tivesse acontecido, como que nada significou a minha noite naquela varanda, sozinho, angustiado, chorando. E dentro de mim me deu uma certa força, porque eu resolvi iria terminar aquela madrugada assistindo a televisão. E assim eu disse para mim, terminarei a madrugada assistindo a televisão e depois tomarei uma decisão na minha vida. E fui ligar a televisão. Eu liguei a televisão nesse horário e no canal que eu deixei estava um homem de Deus, um pastor falando. E esse pastor fazendo esse programa nesta madrugada, ele colocou o dedo na tela da televisão e começou a falar tudo aquilo que estava passando comigo. Todas as palavras que eu dirigi a Deus durante a madrugada. Todos os maus pensamentos que vieram e os desejos que vieram a mim durante essa conversação. Esse homem falou. E eu, assustado, disse assim, como que isso pode acontecer? Como esse homem sabe de tudo que eu falei? Pontos, reticências e vírgulas. Esse homem falou. Eu sei que esse homem está falando para milhares e milhares de pessoas nesse Brasil, através dessa câmera que está gravando a ele, como ele está falando comigo. E eu desliguei a televisão e, paralisado com tudo que estava acontecendo na minha vida, eu resolvi procurar uma igreja, pelo menos para saber o que estava acontecendo comigo, sem cogitar o desejo de me afastar da religião no qual eu estava proferindo. Passou-se aquela semana, no domingo procurei uma igreja. Chegando naquela igreja, eu tive um pensamento, e esse pensamento dizia para mim que haveria de ter uma igreja em tal lugar, que era para mim descer, que lá estaria o meu conforto. E ouvindo aquela voz, eu desci, saí de frente daquela igreja onde eu já estava e desci até o bairro, até a rua indicada no meu pensamento. E cheguei lá, realmente estava uma igreja.
e naquela igreja eu resolvi entrar. Mas já entrei com um espírito armado, tentando me proteger, e eu pensava em mim e me defendia, dizendo para mim mesmo: se algum desses crentes falar alguma coisa comigo, eu vou xingar cada um deles e vou virar as costas e vou para minha casa. Se eles encherem a minha paciência, eu irei embora. Para minha surpresa, eu entrei naquela igreja e veio um irmão que hoje dorme em Cristo, com um sorriso em seus lábios, me cumprimentou e disse-me: seja bem-vindo na casa do Senhor, fique em paz. Se precisar de nós, eu estou aqui para conversar contigo. E ficou marcado na minha vida aquele sorriso e aquelas palavras. Não me incomodou. E que isso sirva de lição para todos aqueles que são obreiros na casa de Deus, que quando chegar um visitante, que cheio de amor de nosso Senhor Jesus Cristo em seus corações, possam abrir um sorriso para aquele visitante e dizer: seja bem-vindo à casa de Deus vivo. E você verá que você será um homem, uma mulher que fará diferença na vida daquele visitante, não crente ou crente. E eu fiquei à vontade, sentando no último banco, como é costume de visitantes, dos tímidos, e assisti aquela reunião. Ninguém falou mais nada comigo. Quando se encerrou a reunião, o mesmo rapaz me cumprimentou, me desejando um bom final de semana, e não me disse mais nada. E eu não queria ouvir mais nada, e fui embora para casa, radiante, feliz, sorrindo, que eu sentia que o meu sorriso estava sendo espontâneo de tanta alegria que estava no meu coração. E eu passei com essa alegria, com essa paz, sentindo uma luz, uma cobertura em cima de mim, naquela noite de domingo, o dia inteiro de segunda e o dia inteiro de terça-feira. No final do dia de terça-feira, tudo que eu sentia há 3 dias atrás voltou contra mim, voltaram contra mim. Senti de novo um peso, senti de novo a amargura, a paz indo embora. E quando eu parei para analisar, eu disse para mim: pera lá, se 3 dias eu tive 3 dias de luz, de calma e de paz, e não tinha esse peso sobre minha vida, e isso tudo eu senti dentro daquela igreja, eu vou voltar naquela igreja, porque eu quero sentir tudo isso novamente. Depois disso passou-se 3 meses. 3 meses depois de eu expressar esse desejo e a necessidade, porque nesses 3 meses, todas as vezes que eu me levantava para ir na igreja, eu era assediado pelos demônios e colocavam pessoas no meu caminho para me desviar da igreja. Ora para usar uma droga, ora para tomar uma cerveja, ora para mim conversar, outra hora era uma mulher que surgia, e assim Satanás foi me desviando dentro desses 3 meses. Quando eu coloquei firme no meu coração que eu queria ir na igreja de verdade, que agora eu já não ia parar para nada, nem para cerveja, nem para droga, nem para mulher, porque eu queria sentir aquela paz na minha vida, a estratégia de Satanás mudou, começou a me colocar enfermo. Mas só no dia que eu tinha dito que iria para a igreja. Era enxaqueca constante, eram dores pelo corpo, eram agulhadas no pé que pareciam que eu estava pisando em cima de agulhas, e aquilo enfincava no meu pé e eu não conseguia nem andar direito. Depois dessa luta, desses 3 meses, eu disse para mim mesmo: eu vou na igreja amanhã, e nada vai me impedir de ir, nem dor, nem espetada no pé, nem pessoas me desviando, porque eu preciso saber o que está acontecendo comigo, e eu quero ter aquela luz sobre a minha vida, mas sem intenção nenhuma de mudar de religião. No dia seguinte, eu marchando, fui para a igreja, cheio de dores, com o pé com aquelas agulhas, com pessoas tentando me desviar a minha atenção. Demorei meia hora da minha casa até a igreja, mas eu cheguei mancando, me arrastando, e quando eu coloquei os pés na porta da casa do Senhor, sumiu, desapareceu todos aqueles sintomas que estavam sobre mim.
E eu olhando, virei-me de costas, olhei para a rua e disse assim: eu não sei, no espiritual, quem está me impedindo, quem me colocou essas enfermidades. Mas hoje vocês se ferraram, porque eu só vou sair daqui, desse lugar, quando eu souber de toda a verdade. Aleluia. Entrei e sentei naquele banco cheio de vergonha, porque é uma guerra interior muito grande. São conceitos, preconceitos, religiosidade, pensamentos, tormentos. É uma luta muito grande. Que também isso sirva de lição para aqueles que estão na casa de Deus, para quando verem uma pessoa não crente entrando pela porta da casa do Senhor, que automaticamente já entra em processo de oração, fiquem em espírito de oração, vigilantes, pedindo a Deus a libertação daquela vida, amarrando Satanás e os seus anjos, repreendendo a amarração da mente e dos pensamentos, para que aquela pessoa possa ter forças para se libertar de todo o mal. E eu ali atrás assistindo o culto, em menos de 10 minutos eu dormi. Não que era uma igreja fria ou que não houvesse algum movimento espiritual, mas porque veio sobre mim um sono profundo, aonde não pudesse entender o que estava acontecendo. Não era manifestação não, era um sono. Quando eu acordei em algum momento, já tinha se passado quase meio culto para lá, já estava quase se encerrando, mas eu já estava determinado a descobrir toda a verdade, e eu não me importei com aquilo, e disse para mim: posso ter dormido, mas eu ainda não perdi essa guerra, essa batalha. Quando terminou o culto, eu me desloquei até a frente e cheguei para um dos pastores e disse assim: pastor, eu preciso que tu me reze, porque era o termo que eu usava. Não usava o termo oração, usava o termo de reza. E aquele pastor disse para mim: então vamos orar aqui. E eu disse para ele: não, pastor, aqui não, diante de todo mundo não, tenho vergonha, eu quero num reservado, me leve a um reservado. Mas a minha intenção não era nem a oração deles em si, a minha intenção era descobrir a verdade do que estava acontecendo comigo. E ali o pastor convidou um outro pastor para entrarmos em seu gabinete, pediu-me para me sentar numa cadeira, eu me assentei e eles começaram a orar e interceder pela minha vida. Nada que fugia do natural. Eu, nos meus pensamentos, comecei a, depois de algum tempo de oração, a ficar incomodado e vinha nos meus pensamentos dizendo assim: é bobeira, é besteira, você está perdendo tempo, você é um pai de santo, você tem compromisso, você vai receber o seu prêmio, você vai receber um DK, vai ser considerado dentro da comunidade candomblecista. O que você está fazendo aí é perda de tempo. E eu achando que realmente era perda de tempo. E eu querendo me levantar para ir embora, mas sem força eu já estava, como se eu estivesse preso àquela cadeira. E de repentemente eu entrei num transe. Não posso dizer porque nunca perguntei a esses pastores se realmente foi uma manifestação ou um transe relacionado com a minha ex-religião, ou se foi uma visão espiritual que acontecia ao mesmo tempo. Mas isso não importa, importa que eu sumi daquele escritório, daquele gabinete, e apareci num quarto. E nesse quarto, na minha frente, apareceu várias entidades. Todas aquelas entidades que eu conhecia muito bem, porque servia-os. E naquele quarto eu me senti muito bem. E fiquei feliz de vê-los. E fiquei empolgado, radiante, até que uma mão foi colocada sobre o meu ombro esquerdo. E uma voz suave, mas penetrante, disse-me: o que vês? E eu disse assim: vejo aqueles a quem eu sirvo. Estou feliz e contente e maravilhado. Porque quando eu tenho esses tipos de visões, dizendo eu para aquela voz, é só quando eu estou errado, fazendo alguma coisa em desobediência a eles. Mas agora eu estou aqui, vendo a todos ao mesmo tempo, e estou achando lindo. E aquela voz disse-me para mim: pois bem, eu lhe digo que cada um deles é uma farsa, é uma mentira. Que cada um deles tem feito agravante na sua vida. Tá vendo este? E apontava para uma personalidade. Tá vendo este? Ele atua na sua área emocional. Tá vendo aquele outro?
é na sua área financeira. Tá vendo aquele outro? É na sua área sentimental. E assim aquela voz foi falando que cada um daquelas entidades no qual eu servia estava agindo em alguma área da minha vida, me destruindo, me amarrando, e que o final seria a minha morte. E eu, perplexo, não querendo acreditar, olhando para aquela situação e o que aquela voz me disse, porque eu não conseguia saber quem estava atrás de mim, que eu não conseguia olhar para trás, porque grande era aquela glória que estava atrás de mim. E nesse instante eu vi aquela mão passando por sobre o meu ombro, e aquela voz anunciou para aquelas entidades, e como um bramido, uma voz como de trovão, sobrecarregada de autoridade direta, disse-lhes: todos vocês virem-se. Em obediência àquela voz, aquelas entidades viraram-se de costas, e eu levei um choque, porque a voz disse assim para mim: vistes? Estas são as verdadeiras faces desses que você diz que serve. Essas são as verdadeiras formas. É sem forma e vazia. São trevas, são disformes e precisam de um corpo para atuar. E eu fiquei magoado, perplexo de saber que eles eram falsos comigo e que eles eram na realidade trevas. E quando eu dei por mim, eu levantei os meus olhos e estava novamente no gabinete e olhava para a cara dos pastores. Já não estavam mais com seus ternos, nem com as suas gravatas, e estavam suados. E um dos pastores disse para mim assim: filho, tu tiveste uma revelação de Cristo, e Cristo te mostrou desta maneira para que você pudesse fazer uma escolha entre o bem e o mal. E o que tu escolhes? Rejeitas esta vida que tu levas? Rejeita esses demônios que assolam a sua vida, que mentem e roubam a ti? Eu disse assim: pastores, não sei nem mais o que está acontecendo comigo, mas eu creio em algo dentro de mim que diz o seguinte: se eles, esses anos todos, dizem que fazem parte de uma legião divina, que são de Deus, são instrumentos de Deus, e eu tenho acreditado nisso até hoje, e hoje eu tenho sido confrontado e aberto minhas vistas dizendo que eles não são, se eles forem então realmente de Deus, das falanges do Senhor Jesus, de Deus, eles não vão ficar magoados pelo que eu vou falar agora. Eles não vão ficar magoados por eu dizer que eu aceito a esse Cristo, como o Senhor tem me perguntado. Por isso eu lhe falo: se eles não forem de Deus, se não forem de Deus, eu rejeito-os totalmente, não quero na minha vida. Se eles fazem o mal para a minha vida, eu os reprovo plenamente e desejo que eles não estejam mais na minha vida. E se eles forem de Deus, eles vão entender que eu aceito a esse Cristo como Salvador. E quando eu falei isso, novamente eu saí fora de mim e tive mais uma visão, e dessa vez eu apareci numa encruzilhada, uma encruzilhada igual a um T, onde tinha dois caminhos, e eu estava no meio dessa encruzilhada. E novamente esta mão me tocou o meu ombro e perguntou para mim: olhes para a sua esquerda e diga-me o que vês. E eu olhei para a minha esquerda e vi uma cidade pegando fogo, junto com seus moradores, uma cidade, uma metrópole, uma cidade grande, onde tinha tudo que uma cidade tem. E ele me perguntou e disse-me: olhes para a sua direita e diga-me o que vê. E eu, olhando para minha direita, disse-lhe: vejo uma porta, ou melhor, um portão, um muro com um portão, mas um portão pequeno, uma porta pequena, mas dá para me enxergar além do muro. E além do muro, quando entra-se pela porta, eu vejo um grande gramado verdejante, cheio de flores. Tem crianças brincando, tem mulheres com essas crianças, tem adultos, homens, rapazes brincando nesse gramado. Ah, e lá em cima também eu vejo, na ponta daquele gramado, eu vejo uma igreja, parece uma catedral, uma igreja da era medieval. Que linda aquela igreja. E quando eu falei assim, aquela voz me perguntou: visto que você viu esses dois lugares, para onde tu vais? E eu disse assim: é lógico que eu vou para a direita, para o caminho da direita, porque o da esquerda é um caminho de fogo, irei morrer queimado. Eu não quero morrer queimado. E quando eu disse que iria para o caminho da direita, e eu disse mais ainda, que iria por esse caminho da direita e chegaria até aquela igreja que eu estava vendo, eu voltei a mim, novamente no escritório,
E o pastor novamente disse-me: filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, tem lhe perguntado nesta noite se você vai aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, realmente, porque você precisa escolher o bom caminho. E ele te deu uma visão e lhe perguntou qual o caminho que você escolheria. Mas eu vos digo, o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. E quem crer nele terá a vida eterna. E ouvindo aquelas palavras e outras daquele pastor, disse-lhe: pastor, eu disse para aquela pessoa, nesta visão, que eu iria para o caminho da direita, porque o da esquerda estava pegando fogo e eu não queria ser queimado. E eu quero esse caminho da direita. O que faço para ter esse caminho? E o pastor me disse: confesse, filho, que Jesus Cristo é o Senhor, que é o Filho de Deus encarnado, que veio na terra. E diz as Escrituras Sagradas que se você confessar com os vossos lábios que Ele é o Filho de Deus, rios de água viva fluirão do seu interior e o Espírito Santo descerá até vós. E eu disse para o pastor: pastor, eu quero, eu confesso. E naquele momento, 7 vultos pretos que eu contei, que depois disso eu não quis mais contar, que eu vi que ia ser muitos, eu via que iam saindo, a cada confissão minha, ia saindo um a um do meu ombro esquerdo, e saindo, quando se completou aquela obra, veio um refrigério sobre minha vida, o Espírito Santo desceu sobre minha vida, e eu senti dentro de mim um calor, e eu senti dentro de mim um frio, um tremor no meu corpo, uma alegria, e eu nasci de novo naquela noite. Aleluia. E aquilo que eu tinha falado para Deus com 8 anos de idade, dizendo que eu seria dele na sacada da minha casa e que seria de Jesus Cristo e que não ia servir a Satanás, naquela noite que Jesus Cristo me visitou no meu lar, se cumpriu na minha vida, porque Deus não deixou que Satanás me matasse. O Espírito Santo me encaminhou para a igreja, me levou em segurança, me tirou do fundo do poço e me colocou sobre a rocha firme, que é Cristo Jesus. E isso pode acontecer com qualquer um que expresse o desejo de reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E não terá capeta, demônio, Satanás nenhum, nem homem que possa impedir a tua felicidade eterna e a tua felicidade terrena, porque 100 vezes mais nos é prometido pelo Senhor Jesus para aqueles que creem nele, nesta terra, nesta vida e muito mais além, na vida eterna. Este é o meu testemunho, Pastor José Mauro. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Deus nos conhece e nos sonda mesmo antes de virmos ao mundo. Cada um de nós tem um rumo. Espero que a sua vida venha a ser guiada pelo Espírito Santo, com a liberdade do livre-arbítrio, pois Deus nos respeita assim como cada pai deveria respeitar o filho. O que Ele quer é somente ser seu amigo e que você entregue toda a sua ansiedade e problemas em suas mãos, para que Ele possa cuidar de você. Confesse tudo a Ele com sinceridade e a unção renovadora mudará a sua vida e o seu interior. Deus te abençoe de forma única e abundante. É o que desejo. Para recebê-lo como irmão e como amigo, saiba que o Senhor está em cada coração.
seu moço, você que está com esse cordãozão de ouro no pescoço. Ei, é você mesmo, irmão. Você que está com essa pistola e esse fuzil aí na mão. Deus tem um plano pra você. Preste atenção neste louvor. Não adianta se esconder, pois eu sei que essa mensagem te tocou. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus fará. Ei, você aí, seu moço, você que está com esse cordãozão de ouro no pescoço. Ei, é você mesmo, irmão. Você que está com essa pistola e esse fuzil aí na mão. Deus tem um plano pra você. Preste atenção neste louvor. Não adianta se esconder, pois eu sei que essa mensagem te tocou. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Construir o meu mundo, viver o meu futuro e ser feliz, ser feliz. Parti então e a noite foi meu dia, noite dos prazeres, das fantasias. Enquanto eu tinha dinheiro, amigos eu tinha. Mas o tempo foi passando, perdi tudo na vida. Fiquei sozinho no mundo, sem amor, sem alegria. Chorei então, de arrependimento. Abandonei meu pai e o seu amor por simples momentos. Então, pelas ruas vaguei, sem nome, sem vida,
sem rumo certo, pedindo aqui e ali um pedaço de pão. Doeu meu coração, porque lembrei da casa de meu pai. Eu tinha de tudo amor, carinho e afeto. Não era um vagabundo perdido no mundo, no mundo. Vou voltar a pedir perdão ao meu pai de coração. Já não mereço ser filho, quem sabe o empregado ou amigo. Chorei então, de sofrimento. Na dor enxerguei o quanto errei e hoje lamento. Por vários dias andei, até que enfim cheguei à casa de meu pai. Toquei a campainha e ali esperei. E qual não foi a minha surpresa? Meu pai veio correndo e me abraçou, me beijou e disse: meu filho querido, há quanto tempo aguardo por este momento. Pai, perdoa o que eu fiz, eu já perdoei. Filho, esquece o passado, pois o que havia se perdido foi achado. Chorei então, de felicidade. O perdão de meu pai me trouxe amor, a paz de verdade. Sou o pastor José Mauro, graça e paz. Toda carne é erva, e toda sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 40, de 6 a 8. Falamos que somos de Deus, mas não damos a Ele a merecida atenção. Fomos libertos da escravidão do pecado, mas continuamos a ser escravos do tempo da nossa vaidade, tornando-nos egoístas e vivendo para nós mesmos uma vida medíocre. Esquecemos que somos mortais e que precisamos apresentar a Deus os nossos frutos, enquanto temos forças para isso. O tempo esvai-se, passa, juntamente com a vaidade, e o corpo chegará ao seu fim. E o que apresentaremos diante de Deus quando as nossas cães estiverem brancas? Torne-se livre verdadeiramente, deixando-o ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, escravo completo de Deus. Doe seu tempo e ofereça a sua juventude como sacrifício apresentável a Deus. Deus se importa contigo, Deus se importa com todos nós. Graça e paz. Uma palavra ao seu coração, sob a ministração do pastor José Mauro. Em
Gênesis capítulo 28, versículo 12. Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O interessante é nós lembrarmos da Torre de Babel. Enquanto Deus olhava o que os homens estavam fazendo, uma bela construção, cada dia mais alta, com o intento de chegar-se aos céus e tocar no trono de Deus. Não que isso fosse uma coisa ruim, tentar-se chegar mais próximo a Deus, mas o problema não era esse. O problema era que Deus tinha mandado que aqueles homens se espalhassem por toda a terra. Uma ordem que foi desobedecida, porque ficaram com medo de saírem ao desconhecido, se acomodaram numa cidade. Parecia tudo seguro e cada um ouvia o seu próprio coração. Mas Deus, que estava atento a tudo, viu que isso tudo era mal aos seus olhos. O que adiantou aquela grande construção, aquele grande trabalho, tudo em vão? Quando menos se esperou, raios, trovões, saraivas de pedras destruíram com aquela torre feita por mãos humanas. O alvo objetivo deles não foram alcançados. Como os homens se enganam quando pensam que estão seguros em si mesmos. Como os homens se enganam pensando que sabem de tudo e deixam o tempo passar, vivendo com grande esforço sua vida, mas sem parar para analisar e para pedir conselhos àquele que realmente é um Deus conselheiro, Deus forte. Ele é o Pai da eternidade, Deus que sabe todas as coisas. Senhor Jeová, nosso Deus, grande eu sou. Mas agora nós vemos Jacó nessa leitura que nós iniciamos em Gênesis capítulo 28, versículo 12, num sonho. E nesse sonho havia uma escada posta na terra, cujo topo chegava ao céu. Olha como Deus faz, olha como Ele age. Uma simples escada, mas era uma escada colocada por Ele. É uma escada espiritual que foi posta na terra para que os homens pudessem realmente tocar no trono de Deus. Muito mais do que isso, poderíamos dizer tocar no próprio Deus. E essa escada é aquela escada que a palavra de Deus diz que não há outro mediador senão Cristo Jesus, que foi posto aqui na terra para mediar entre os homens e Deus. Jesus Cristo é a escada de Jacó, é uma verdade. É Ele que poderemos clamar, é por Ele que poderemos subir e tocar ao trono de Deus. É através dEle, é por Ele. Por isso você que ouve essa mensagem, saiba que a escada de Jacó é Deus. A escada de Jacó é Jesus. E somente através dEle que você poderá alcançar a Deus, chegar até o palácio, o trono do Senhor. Não existe outro jeito. Não adianta você criar uma segurança em si próprio através de religião, de filosofias, de sofismos, de pensamentos, de ilusões, magias ou feitiçarias. Não adianta você tentar ir sozinho nessa grande batalha que é viver na terra. Não adianta você continuar vivendo dia após dia pensando que está seguro e fazendo a vontade de Deus, porque aos olhos de Deus isso tudo é mal, é ruim. Mas se você deixar Deus te guiar para novas terras, como Ele disse para Abraão, saia da tua casa e da tua parentela, porque eu vos enviarei a uma terra que emana leite e mel. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. E Abraão, pela fé, ele foi naquele chamado porque ele ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do Pai, e ele, como um filho obediente, um servo obediente, foi sem olhar para trás, porque ouviu o chamado do seu pastor e ele reconheceu a voz do seu amado. Se você reconhece a voz de Deus nessa mensagem, se você reconhece a voz do seu pastor nesta mensagem, venha para novas terras, venha conhecer a Deus na plenitude do Espírito. Deixe de lado toda a maldade, deixe de lado tudo aquilo que lhe prende, deixe de lado tudo aquilo que lhe cerca. Saia desta segurança, entre aspas, dita humana. Talvez você se sinta seguro no seu trabalho, achando que não precisa de nada. Talvez você se sinta seguro no seu lar,
achando que não precisa de nada. Talvez você se sinta seguro no seu relacionamento. Talvez você se sinta seguro na sua vida financeira. Mas eu quero lhe dizer que sob o sol tudo pode acontecer nesta terra. E quando vier o dia mau sobre a sua vida, uma tempestade, e você não estiver agarrado a Deus de uma forma verdadeira, tudo que você conquistou ruirá. Mas se você estiver fazendo a vontade de Deus, se você estiver construindo o seu castelo sobre uma rocha firme, se você construir o seu relacionamento, se você construir a sua família, se você construir toda a sua vida sobre um firme fundamento, que é Cristo Jesus, que é a escada de Jacó, que nos leva até Deus, você será uma pessoa feliz, uma pessoa segura de si mesmo, porque Deus estará contigo. Creia nesta palavra, deixe que o nosso Senhor se revele para você e te mostre a escada de Jacó, e você verá grandes coisas. A palavra diz que os anjos subiam e desciam por essa escada. Isso significa que Deus se faz ou se fez acessível para nós, e esse acesso é mediante a fé em Cristo Jesus. Temos acesso pela agência do Espírito Santo. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. A única forma de nós sermos socorridos é se nós conseguirmos chegar ao trono da graça, para que possamos receber misericórdia do Senhor. E para chegar a esse trono, temos que subir a escada de Jacó. Mas se você se sente muito fraco, oprimido, se você se sente incapacitado, eu quero te dizer também que se você clamar da onde você está, esses mesmos anjos que sobem a escada e descem, levando notícias nossas, como trazendo bênçãos do Senhor, Deus pode enviar um desses anjos para falar contigo, para te tocar na sua impossibilidade, tocar nessa parte cruel que a vida lhe impôs, te tocar no que realmente o seu corpo precisa, que é ter um espírito renovado e uma carne controlada pelo Espírito Santo. Se você clamar e receber esta palavra com confiança, haverá graça na tua vida da parte de Deus. O Ministério Genosar se propõe a te ajudar. O Ministério Genosar, geração de ajudadores, foi levantado por Deus para isso, para te dar esse auxílio espiritual, para te dizer que esse ministério é uma terra nova, é uma terra que emana leite e mel. Por isso, deixe os seus pais e a sua parentela e siga em direção a uma terra que emana leite e mel, como Abraão fez no passado, como Jacó agora tendo experiências. Queira você também ter experiências novas, renovadas. Venha provar do mel do Senhor. Venha provar da palavra de Deus. Você pode sorver esta nova vida em Jesus. Essa visão de Jacó houve 3 estágios. Primeiro, o acesso ao céu. Havia uma intercomunicação. O próprio Senhor Jeová estava no alto da escada, à disposição de Jacó. Era o próprio Deus que reafirmava o pacto abraâmico diante de Jacó, garantindo sua provisão universal em favor do homem. Terceiro, Deus estava com Jacó, a fim de cumprir todas as suas promessas. Jacó não sofreria carência nem fracassaria. Isso significa, como nós temos falado do acesso ao céu e havia essa comunicação, já temos falado sobre isso, já temos falado que o Senhor está no trono lhe esperando para lhe conceder graça, estava lá em cima, mas ele ainda quer reafirmar contigo o pacto, a aliança que ele tem feito à humanidade. Se você crê no nosso Senhor Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador, você terá vida em abundância, você será salvo, você terá a vida eterna. E Deus quer reafirmar contigo esta promessa, porque não foi à toa que Jesus Cristo, seu Filho, aquela cruz, o sangue dele tão precioso, foi derramado em nosso favor. Mas pela graça de Deus, aquela cruz não pôde conter Jesus.
dali sepultaram ele. Mas novamente, pela graça de Deus, a terra não pôde conter Jesus. Ele saiu e ressuscitou. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Ao terceiro dia, já estava novamente entre os seus discípulos. Mas esse mundo já tinha sido derramado a bênção por intermédio deste sacrifício do Cordeiro Santo de Deus. E Jesus ascendeu aos céus para se assentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, no trono de Deus. Jesus é essa escada e também é aquele que está lá em cima, lhe esperando para garantir todas as promessas na sua vida, para garantir que você não sofra carência nem fracasso, mas para isso você precisa crer. No versículo 16 diz que, despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Desperte do seu sono, querido. Desperte desse sono, porque o único que quer e tem prazer que você viva adormecido, com a dormência espiritual, é o inimigo de nossas almas. Aquele que só veio para matar, roubar e destruir. Aquele que desde o princípio é malfeitor, é mentiroso, é enganador. Aquele que desde o princípio tem o prazer de dividir o lar, de destruir as criaturas de Deus. Por isso ele quer te deixar dormindo. Por isso que ele quer te deixar cego e surdo. Mas se você crer nesta palavra, você verá que Deus é maior do que todas essas coisas e está lá em cima, lhe esperando para descortinar diante de ti toda a verdadeira realidade espiritual, aonde somente você e ele vão se intercomunicar, tendo uma experiência única como Jacó teve, uma experiência única e pessoal. Você terá também a sua experiência única e pessoal com um Deus Todo-Poderoso. Basta que você clame por esse Deus. Você poderá então dizer, assim que acordar do seu sono: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Na verdade o Senhor está com os olhos atentos para você e você não sabia. Na verdade o Senhor está te olhando desde o ventre da tua mãe e você não sabia. Na verdade Deus tem andado ao seu lado como o Deus Emanuel, nosso Senhor Jesus Cristo, e você não sabia. Deus tem andado assim no Ministério Genosar. Acorde e venha participar de uma de nossas reuniões, em nome do Senhor Jesus. Sou o pastor José Mauro e com voz profética eu declaro vitória na sua vida. Com voz profética eu digo para ti ter vida e vida em abundância. Que as amarras espirituais, que as escamas dos olhos, que os tampões dos ouvidos caiam por terra. Que as algemas se partam. Que toda cadeia no qual o mal tem atrapalhado a sua vida caiam por terra em nome do Senhor Jesus. E que você fique liberto para compreender o chamado do Mestre, o chamado do Pai, o chamado do seu pastor, Jesus Cristo. Amém e amém. O sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta fiz o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nessa vida. Ele me fez recordar cena das horas felizes. A mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos
seu lado. A falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado que Ele abraçou-me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, estes rastros são meus, ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias eu carregava você. Em Jesus eu sou guerreiro do amor. Ministério Genosar, geração de ajudadores. Guerreiro do